É muito fácil falar assim, você tem que ser você. Não é fácil ser você. Porque muitas vezes destoa de uma grande maioria e as pessoas não acolhem isso muito bem. Eu sentir que tanta coisa me era imposta, comer era a única coisa que eu ainda tinha controle. Vem cá, eu não sei porquê, mas eu acho. Eu acho que ele tá bem lindo me filmando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar com uma pessoa que eu amo muito sobre questões que me atravessam com relação à perda de peso. Vou falar sobre questões de saúde mental. E para isso, seja bem-vinda, Isa. Se apresente, diga quem você é. Eu me chamo Isabelle, sou baiana, natural de Ibotirama. Se você conhece essa cidade, algo de errado não está certo. Para além dos rótulos triviais, né? Sou nutricionista, sou gastróloga, filha, companheira, mas eu acho que hoje o que me define principalmente eu sou um ser que busca evoluir, que busca crescer. Então eu gosto de me cercar de pessoas que tenham a agregar, sabe? Lutar contra a obesidade sempre foi uma questão para você na vida? Sempre. Sempre, tipo, desde... Eu sempre fui um bebê gordinho. Sempre. Desde que eu me conheço por gente, se eu olho as fotos, eu sou um bebê gordinho. E lá no interior não tinha tanto respaldo, né, a nível de saúde, não que hoje esteja excelente, mas enfim. Uhum. Mas usei corticoide há muitos anos, então isso também não ajudou no meu processo de emagrecimento. Para além disso, vem os sabotadores, né? Eu ia pra casa da minha avó pra eu ficar quietinha, ela me dava... Ai, gente, ela chamava de burumbundinho, O que é burumbudinho? É um biscoito da Panko, que ele parece um suspiro. Não é o pocozói, não? Não. Depois eu te mostro. Mas ela chamava de burumbundinho. Eu já te comentei, né, que minha avó adora inventar nomes. Uhum. Então ela deu um nome próprio pra isso. E aí, pra eu ficar quieta, ela pegava e escondia, às vezes, dentro da gaveta da minha cômoda. Pra ninguém ver, minha mãe não ver, minhas primas não verem. E aí, quando ninguém tava lá, ela falava, olha o que vovó trouxe pra você. E eu sentava pra comer, não? Você já sofreu muito com a gordofobia? Com toda certeza. Com certeza. Por mais que a criança seja muito sincera, se ela não tem cuidadores que estão atentos, elas podem ser bem cruéis. E aí, uma criança sendo cruel com outra criança não vai ter o discernimento, a maturidade. E ainda pelo fato de a comunicação, de fato, de forma assertiva, não ter sido muito alimentada de onde eu venho. Então, acaba que até o me expressar também era bem truncado, né? Ele não era claro. Porque muitas vezes a minha reação era ficar rebelde. Você acha que a gordofobia nasce ali na escola, é isso? Não, na família. Como eu cresci ouvindo, nossa, se você não emagrecer, você não vai arrumar um namoradinho. Olha o corpinho daquelas ali, você tem que ficar ajeitadinha. Nossa, você tem um rostinho muito bonito, mas você precisa emagrecer. Você precisa se cuidar, você tá ficando meio desleixada. Você já tá, né, criando corpinho. Então, assim, querendo ou não, eu já não tinha essa autoestima toda. Então, em partes, eu achava que a minha estética... Depois eu entendi que não, tá? Mas, a priori, eu achava que a minha estética tinha alguma coisa a ver. E, para além disso, o episódio de Kika foi bem significativo, porque, assim, igual a ela, desde nova eu tenho corpo. Então, essa parte de sexualização, ela veio muito cedo. Para quem não tá entendendo, nós gravamos um outro episódio que já tá no ar aí. É com Kika, a gente fala diretamente sobre gordofobia. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar desse vídeo e vocês podem acompanhar. Mas me conte um pouco mais aí sobre essa questão de perda de peso, né? Você emagreceu mais de 30 quilos, também sem precisar de cirurgia. Mais em 10 anos. Ao longo de 10 anos. Ao longo de 10 anos. Porque você, bem como eu, sabe, não é que emagrecer seja fácil, mas se eu for pôr na ponta, na balança, é muito mais fácil perder peso do que se manter numa vida saudável e sem reganho ou sem grandes reganhos. O difícil era me manter.
nesses 10 anos, o processo foi entender o que de fato, o porquê que eu, Isabelle, para além do que os outros me diziam, para além das cobranças que eu tinha, por que fazia sentido para mim emagrecer? Tipo, tá, as pessoas estão dizendo, mas por que então eu quero me encaixar nesse padrão? Quando chegou o pilar de, ok, eu quero emagrecer porque eu quero ser saudável, porque eu quero conseguir dormir deitada, porque eu não quero viver com dor na lombar, porque eu não quero nem de longe sonhar que eu vou sentir que eu vou morrer igual há uns anos atrás aconteceu. Que eu botava a cara no ventilador assim, eu não sentia o ventilador. E eu não conseguia respirar. Isso, ou coisas ligadas à minha saúde, que aí hoje, né, tem o atravessamento da questão mental, é o que me mantém no meu propósito, para além da estética. Porque só isso não sustentava, porque nunca ia ser agradável para todo mundo. Porque se emagrece, emagreceu demais, tá ficando doente. Aí se engorda, engordou demais. Então, assim, por que pra mim faz sentido? Porque aí eu ia conseguir ter força pra me manter. Vem cá, por que você não tá me dando água? Porque você é uma convidada da casa. Tô falando que nem uma gralha que chega o bico tá seco. Você é uma convidada da casa e você não tem direito à água, não tem direito à comida, não tem direito a nada. Não. Ah, não tem direito à comida, não? Eu não sei se tá gravando, eu nem vou dizer a comida, viu? Tampa os ouvidos. Perdi os ouvidos. Esta comida não é pela casa. O meu patrocinador não é tia Sônia. Ai, miserável. Ai. Qual a importância da terapia nesse processo de emagrecimento, né? Tanto no processo de perda de peso, que eu não sei se você teve terapia durante esse processo, e no processo de manutenção, né? Não fui pra terapia porque queria. Como assim? Como assim? O começo da terapia foi meio que empurrado, assim. Porque primas minhas falavam que faziam e gostavam. E aí, a partir disso, naturalmente, minha mãe me mandou pra terapia. Entendi. Tanto que eu não sabia nem o que falar, nem o que fazer. E já vinha com um histórico de dificuldade de me abrir para as pessoas. E em casa o negócio já não estava tão bom, né? Para além da questão do peso. No começo eu estava toda fechada, não tinha o que falar. Aí, com o passar do tempo, que eu fui notando que, assim, ter um lugar que eu pudesse falar sem ter um julgamento ou um retorno que muitas vezes não era assertivo, ou que eu não me sentia acolhida, foi fazendo com que eu fosse querendo ficar. Então, o que você está me dizendo é que esse era um lugar seguro para você trazer o que você quisesse trazer naquele momento, sem necessariamente ter julgamento. Sim, porque era uma opinião neutra, né? Então, querendo ou não, até a minha escuta ela era muito mais aberta para o que tinha a ser trazido. Entendi. Aí, a partir disso, eu comecei a me fazer questionamentos de, poxa, por que quando eu era pequena, eu era gordinha, eu era bonita? E aí, conforme eu fui crescendo, que ninguém queria ficar perto. Aí, a partir daí que eu comecei a ver a importância de me cuidar, porque eu vi que eu estava sempre caindo num ciclos viciosos. Então, assim, eu pegava, ia fazer a dieta da sopa, a dieta da lua. Eu já fiquei sem comer, eu já tomei chá de sene, eu já tentei vomitar, já tentei fazer um monte de coisa. Com a terapia, eu fui entendendo o porquê que, para além das outras pessoas, aquilo era importante para mim. Para além de o chifre que eu levei há mais de 10 anos atrás, eu queria dar, de certa forma, um troco. Por que aquilo ali fazia sentido? Para além de eu ter ovário policístico, né, que, querendo ou não, dificulta a perda do peso, por que aquilo era importante? Aí, depois disso, veio o ápice de eu aumentar o peso, que aí eu fiquei quase um ano dormindo sentada, porque eu não tinha posição para deitar. E eu tive uma super crise de ansiedade e eu não conseguia respirar.
Aí, a partir daquilo ali, junto com a terapia, eu falei, não dá mais para ficar protelando. Aí, eu fui buscando meios que eram mais saudáveis, assertivos, e mudando a minha relação pela comida. Então, a terapia, para além de me fortalecer e entender o porquê que eu queria fazer aquilo, me ajudou com a questão da comida. Porque com 8, 9 anos eu fui na nutricionista, ela me passou a dieta que era igual a da minha avó de 80 anos. E a comida da minha avó era insossa. Então a minha relação também com a comida ficou horrível. E aí que nasce a paixão pela nutrição, é isso? Aí que nasce. Porque eu entendi que fazia sentido e eu precisava ter uma mudança na minha vida, né? Mudança de hábito de modo geral. Mas eu me recusava a comer comida ruim. Isso verdadeiramente me tira do sério. Comida ruim, eu não gosto de comer comida ruim. E eu me recusava a comer comida estilo de hospital, né? Que é uma nomenclatura bem utilizada. E eu não tinha respaldo também para me manter dentro daquilo ali, porque não é fácil você ser diferente. É muito fácil falar assim, você tem que ser você. Não é fácil ser você. Porque muitas vezes destoa de uma grande maioria e as pessoas não acolhem isso muito bem. Então eu entendi que a comida sendo boa, eu ia me manter, porque eu gosto de comida boa. Você acredita que a luta que você tem contra a ansiedade é dada pelo peso ou é o peso que gera ansiedade? Trocando em miúdos, né? Você acha que você estava no estado de obesidade porque você era ansiosa ou você era ansiosa porque você estava no estado de obesidade? Eu acho que eu era ansiosa por estar no estado de obesidade. Porque eu não via problema até os outros começarem a me mostrar que aquilo era um problema. Então, assim, eu nunca, até então, tinha deixado de fazer nada. Sempre fui de correr, brincar, fazer minhas coisas. A partir desse estímulo não benéfico, ao meu ver. O estímulo que você está falando é o estímulo das pessoas te criticarem porque você estava acima do peso. Você tem um rostinho tão bonito, você só precisa emagrecer. Ou o fato de muitas vezes parecer que o fato de eu estar com excesso de peso, ou eu vir com excesso de peso, né, há muitos anos, eu era uma pessoa desleixada. E aí é um ciclo, né, porque aí acabava respingando nos meus pais, porque era como se eles não fossem bons pais. E eu entendo que na medida do possível eles faziam o que dava, assim, sabe? De buscar uma alimentação bacana, de buscar que eu fizesse exercício. Minha mãe ficava ali sempre de olho para que eu não comesse muita besteira. Só que o fato de eu sentir que tanta coisa me era imposta, comer era a única coisa que eu ainda tinha controle. Então, assim, eu entendo que... Eu nem sei, assim, se os dois vieram juntos ou não, mas que a minha ansiedade, ela foi desencadeada por essas cobranças, muitas vezes gratuitas, assim, e atrelado ao excesso de peso. E o que é que você tem feito hoje em dia para lutar aí contra essas questões, tanto da obesidade, quanto da ansiedade, quanto as opiniões alheias por aí, né? Vamos por partes. A questão de obesidade e ansiedade é profissionais dos mais diversos. Dos mais diversos. Seja psicólogo, psiquiatra, seja médico do sono para poder me ajudar com a questão de sono. Confesso que estou meio aquém a nível de exercício, mas eu entendo que de fato é muito importante para mim. Não só fazer o exercício, mas estar num ambiente que me deixe minimamente confortável. Porque a relação com o exercício foi construída. Então, assim, eu gosto de me sentir à vontade ali, de me sentir em casa, de sentir que eu posso treinar sem ter pressa. Juntamente com a alimentação, que aí, por conta do exercício também não está ajustado, né? Dá uma afrouxada, mas é voltar a comer saudável. A fazer minhas experiências, porque aí isso também me dá estímulo. Porque não me bote para cozinhar arroz e feijão. Eu gosto de adaptar. Então, isso vem fazendo com que venha perdurando e que quando eu tenho reganho, eu não tenho grandes reganhos. Qual o recado que você daria para quem está te assistindo e está se identificando com sua história, né? De uma pessoa que emagreceu mais de 30 quilos, que hoje em dia luta contra ansiedade, luta contra a depressão. A primeira coisa é fortalecer a mente. Se você... Primeiro, você não precisa e nem tem que dar conta de tudo sozinho. Seja das suas demandas para
com os outros, seja das suas demandas consigo mesmo. Então, assim, tá tudo bem você não ser um super-herói. A partir disso, as coisas deslancham. Aí você entende o porquê que você quer fazer mudanças ou porquê que faz sentido. Começa a fortalecer para se blindar mesmo do mundo exterior, do que as pessoas falam, e de entender que aquilo ali fala sobre ela e não te pertence, sabe? Saber, neste momento, botar em caixas. Tipo, olha, isso aqui que a pessoa está dizendo diz sobre ela. Então, isso aqui, eu vou botar aqui, ó, na caixinha dela. Neste momento, eu acho que é importante ter essas caixas, porque senão você se perde no meio do caminho facilmente. É isso aí. Se esse papo fez sentido para você, curta de fato, aperte o botãozinho ali, compartilhe, comente, se inscreva no canal, que vai ser muito importante pra gente. Quem quiser te encontrar, faz como? Me encontra no Isabelle Nucci, que é meu Instagram. Muito bom. Meu amor, obrigado por isso. Obrigado por ter topado. Peraí que minha mão tá podre, viu? Obrigado. Isso aqui, ó. Cadê? Gente, isso aqui foi bala perdida, filho, que eu segurei na mão. Deixa de onda, que não foi nada de bala perdida. Obrigado por ter topado essa aventura. Da gente ter gravado aqui, mesmo sem você saber que a gente iria gravar. Agora, uma coisa. Vocês vêm pagar de maluco pra cima da maluca? É sério? Pagar de maluco pra cima do maluco? Como parece que... Fica com a voz de alguém que vai seduzir. Que delícia. Ai, que delícia o verão. Que delícia o verão. Ai, verão, eu te amo. Tchau, meu povo. Espero que tenham gostado. Eita.